Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Narrador histórico e uma das vozes mais empolgantes do Brasil. Vamos passear por essa carreira de algumas décadas e falar sobre os assuntos do momento. José Aldo Pinheiro, Zé Aldo está aqui com a gente, narrador da Rádio Guaíba. Boa tarde, Zé. Que prazer em lhe ter aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu, eu diria mais que um prazer, é uma alegria estar contigo conversando sobre aquilo que a gente gosta, sobre a nossa atividade, sobre o mundo do futebol, sobre essas coisas da comunicação em rádio, em torno do mundo esportivo que a gente vive. Alegria enorme em te receber, Zé, e para início de conversa, vamos falar sobre como tudo começou. Você tem forte ligação com a Argentina, não é? Explica para nós e o que te inspirou a ser jornalista e trabalhar na locução esportiva. Na realidade, eu sou argentino nato. O meu vínculo com a Argentina é sanguíneo. O meu vínculo com a Argentina é por razões de natureza familiar. Eu sou nascido na Argentina, lá na província de Misiones, e vim criança para o Brasil, por isso não tenho sotaque, por isso fui alfabetizado na língua portuguesa, mas a minha mãe, os meus irmãos, dois irmãos e uma irmã, meus tios, sobrinhos, primos, enfim, todo do lado paterno são argentinos, vivem na Argentina, na província de Buenos Aires, na cidade de Buenos Aires, em Mar del Plata, em Rosário, enfim, na Argentina, na parte mais central, embora tenhamos todos nascido lá na província de Misiones. É como aqui, né? As pessoas saem do interior e vão se desenvolver, buscar emprego e, enfim, tocar a vida nos grandes centros urbanos para tentar melhores oportunidades de crescimento. Mas sim, eu sou argentino, esse é o meu vínculo com aquele país, e a razão que me trouxe para o futebol é que desde criança eu sempre fui, a minha família toda, muito apaixonada por futebol. Meu avô, com quem eu fui criado aqui no Brasil, era daqueles colorados assim, que estava sempre brincando com um e com outro, quando o Inter ganhava, e sempre ajudava naquelas promoções. Antigamente tinham a compra de carnês para ajudar na construção do estádio. Ele era sempre muito envolvido com isso. As casas tinham uma característica: antigamente tinham os pôster dos times campeões pendurados nas paredes, um quadro pendurado na parede. Na casa em que eu fui criado do meu avô, sempre a cada ano ia mais um pôster. Na época o Inter, quando eu era jovem, era campeão direto, e ele ouvia muito as transmissões dos jogos, dos grenais, dos jogos de futebol pela Rádio Guaíba, e aquilo foi me levando a um gosto por aquela atividade, aquela circunstância toda de futebol conjugado com rádio, e vem daí, penso, a minha paixão pelo rádio. E foi o que me levou a fazer comunicação, o que me levou a seguir essa atividade. E eu vou dizer, se pudesse voltar no tempo lá atrás e fazer de novo, escolher de novo, escolheria essa profissão. Eu sou apaixonado, ela é uma profissão espetacular. A gente se realiza sob vários aspectos, dá a oportunidade de se ser reconhecido publicamente, ganhar notoriedade, abrir portas a partir dessa notoriedade, mas sobremaneira tu te sente feliz fazendo aquilo que a gente faz, que é a comunicação em rádio. É uma paixão espetacular a comunicação, Zé Aldo. E passeando por essa carreira de anos, quais foram as coberturas mais marcantes e também mais difíceis de serem feitas? Eu diria que as coberturas mais marcantes, que a memória puxa, assim se pode dizer, não tem uma ordem hierárquica, mas talvez uma ordem cronológica. Eu era muito jovem, aos 18 anos, eu narrei pela Rádio Santo Ângelo a final da Copa Libertadores da América, em que o Grêmio foi campeão pela primeira vez. Era um time gaúcho pela primeira vez ganhando uma Copa Libertadores. Eu narrei pela Rádio de Santo Ângelo, uma noite fria do mês de julho, em Porto Alegre, e a gente saiu de Santo Ângelo, uma viagem longa, com vários companheiros dentro de um pequeno chevette pela emissora local, e viemos a Porto Alegre, no Olímpico Antigo, para contar aquela história magnífica daquela grande vitória do Grêmio Porto Alegrense sobre o Peñarol.
Eu tive outras vivências com o Internacional, por exemplo. Eu estava na Venezuela para transmitir uma sequência de jogos de Copa Libertadores pelo Inter, e o Inter teve dificuldade de jogar, houve o que eles chamaram de caracaço, foi uma revolta popular, invasão e destruição de todo o comércio da cidade, conflitos armados entre manifestantes e polícia. Aí o jogo não pôde sair por falta de segurança, os veículos das empresas públicas não podiam circular, portanto a companhia telefônica não podia instalar as nossas linhas no estádio. O jogo teve que ser transferido de um dia para o outro e nós transmitimos a partida de um telefone do estádio, com os helicópteros do Exército passando para dar segurança, com aqueles rambos do Exército, aqueles militares fortemente armados de metralhadoras, com todo aquele aparato de equipamento para dar segurança no estádio, e não tinha torcida, não tinha nada. Era só o árbitro, os árbitros, os dois times, os seus bancos de reservas e a imprensa ali transmitindo. Então foi uma coisa absolutamente marcante, atípica. Foi essa transmissão do Inter lá no ano de 89, por aí, pela Copa Libertadores da América. Era o Inter de Abel Braga. Essa foi uma marcante. Também me recordo com uma lembrança da final da Copa do Mundo. Era a minha primeira Copa do Mundo em 90, na Itália. A final foi transmitida por mim, Estádio Olímpico de Roma, o jogo Argentina contra a Alemanha. Era a Argentina, meu país de nascimento, e Maradona em campo, enfim. Foi um jogo que me marcou muito. E a cobertura, igualmente, da Olimpíada de Sydney, na Austrália, porque era um evento para quem era da narração do futebol, que contemplava a convivência com todas as modalidades de esportes, e o Brasil ganhou no revezamento 4x100 medalha, e nós estávamos no estádio acompanhando. Essas coisas todas têm um valor emocional. Eu sou muito brasileiro, sou muito bairrista, gosto do meu país, e tem um valor profissional estar em loco numa transmissão de um evento dessa natureza. Então, se bem me lembro, esses são, assim, que me ocorre agora, os eventos que mais me marcaram na carreira, além da final da Copa Libertadores, recentemente em 17, que eu narrei em Lanús, o Grêmio tricampeão da América contra a equipe do Lanús. Que demais! E além do rádio, você já narrou pela TV. Lembra que no Premiere. Quais os grandes segredos que um locutor de rádio, acostumado com o ritmo acelerado, tem de ter quando vai para a TV? Não sei se há propriamente um segredo. Existem diferenças marcantes entre narrar na televisão e narrar no rádio. Na televisão, tu tem as imagens falando por ti e fazes um recheio. Tens que ter carisma igualmente, tens que ter uma locução que faça de maneira harmônica um casamento entre a imagem e a linguagem que vai conectar o público que está em casa com a tua transmissão, porque só a imagem ela não segura o espectador em casa. Tem que ter ali uma interface através de uma locução, de uma narração. E essa narração, ela é bem diferente do rádio. O rádio exige descrição de todo o fato e a transformação numa linguagem que faça mexer com a imaginação da pessoa, para que ela fique visualizando na sua imaginação o que está acontecendo lá no campo. A bola está pela direita, quem domina é o camisa número 7, fulano de tal, ele ultrapassou o lateral que está na marcação, chegou na linha de fundo, cruzou para a grande área, na marca do pênalti, subiu o centroavante, nome tal, camisa tal, tantos minutos de jogo, cabeceou no canto direito, alto, gol do time tal. Essa descrição, ela tem que ser permeada de expressões que mexam com o sentimento do torcedor, que ele tenha interesse e curiosidade em permanecer ali, que ele se emocione em estar ouvindo aquilo ali através do rádio, e que ele compreenda como está se desenvolvendo, como está ocorrendo todo o desenlace do confronto através da fala do narrador. Então é bem complexo, mas é gratificante. É muito, muito bom de fazer e muito fácil depois que a gente com o tempo pega, ainda que haja toda uma complexidade. Na televisão, diferentemente, tu não tens aquele mesmo ritmo do rádio, não há uma exigência de um fôlego como exige o rádio, mas é igualmente gratificante, porque como tu tem mais tempo para respirar, tu pode trabalhar melhor a tua locução,
tu pode trabalhar melhor as tuas falas, o teu texto, a colocação das palavras, a linguagem pode ser melhor elaborada, porque tu tem mais tempo para refletir o uso das palavras na televisão. Então é bem diferente e, ao mesmo tempo, na essência, na base, é uma narração, então nisso elas se equivalem, mas depois elas se dividem pelas propostas de uma e de outra. Eu me confesso assim, muito cômodo com as duas. Já faz muito tempo que não faço televisão, tem mais de 10 anos que só estou no rádio, mas quando fazia os dois, conseguia fazer uma boa distinção entre o timing de um e de outro. Bacana. E uma pergunta que eu imagino que te façam com frequência é se você é gremista ou colorado. Acontece isso muito? E qual a sua opinião aí sobre essa tendência de hoje em dia de muitos jornalistas esportivos estarem abrindo seus times? Essa coisa da curiosidade do torcedor de saber o time é muito natural num ambiente de dualidade, num ambiente de rivalidade, num ambiente de disputa acirrada como é o ambiente Grenal. As pessoas sempre têm aquela preocupação. E em qualquer lugar, duas coisas. Dá para narrar um gol para nós? Qual é o teu time? As pessoas chegam a perguntar para os meus filhos, para minha mulher, para as pessoas das minhas relações, qual é o time dele? Aí ouvem, mas eu não tenho certeza. Bom, isso é o bom da história. As pessoas, elas desconfiam de ti mais do que elas confiam em ti, porque a rivalidade, porque o grenalismo, porque a passionalidade, ela cria esses embaraços a um raciocínio lógico, a uma percepção lógica, a uma compreensão natural. Se a gente ouve com atenção, a gente consegue compreender muitas vezes qual é o clube de um ou de outro. Embora eu procure sempre não esconder, mas não me vincular com sentimentos clubísticos, e sim com o aspecto jornalístico da transmissão, porque eu considero que o torcedor e a sua imensa paixão são valores muito caros e que têm que ser respeitados. Então eu procuro manter uma neutralidade, uma independência, uma isenção absoluta em relação à coisa de um clube ou de outro. Faço como aprendi com o mestre Armindo Antônio Ranzolin, tento fazer a festa do vencedor, seja ele quem for. E é uma coisa assim que às vezes até incomoda o cronista. As pessoas querendo saber o seu time, porque embora a gente já esteja acostumado e seja da nossa história, da nossa profissão, isso tem em si às vezes embutido, enxertado um sentimento de desconfiança na honestidade do profissional. Porque para o profissional não importa ser gremista ou colorado, importa é fazer o seu melhor. Eu sempre digo, eu não estou preocupado se o gol vai ser do centroavante do Inter ou do centroavante do Grêmio. Eu estou preocupado se aos 47 do segundo tempo, já de 90 minutos passados, mais 2 de acréscimo, sai um gol e eu consigo fazer uma utilização adequada do meu fôlego para ter um gol com a boa extensão, para ter um gol com a boa vibração, com a boa agressão, com a boa emoção. Isso é o que importa. Não importa se o gol foi de um lado ou foi do outro. Então a narração, o narrador, as suas preocupações não são de natureza clubística, não são de natureza pessoal, mas são de natureza profissional, técnica. Ele quer dar a melhor descrição, a melhor narração, com a melhor voz para o lance. Então essa é a única preocupação que nós temos quando nós estamos narrando. Não se é vermelho ou azul, ou tricolor, ou colorado, o time que fez o gol ou o goleiro que defendeu na grande defesa do jogo. Então basicamente é isso. Perdão, se tu me permite, só para ainda completar aquela tua indagação anterior com relação aos cronistas, aos meus colegas, eu sou muito crítico. Brigamos muito no bom sentido, no bastidor, que eu acho uma grande, perdão da expressão, eu acho uma grande porcaria essa massificação da assunção do clube. A imprensa contemporânea, a imprensa atual, a juventude da imprensa, porque eu já não me considero mais criança, com 42 anos de crônica e com 58 anos de idade, batendo aí na casa dos 60, eu acho um grande equívoco
Todo mundo agora, eu quero ter o meu blog, falar sobre que sou gremista, que sou colorado, eu acho isso importante, quem não faz isso é dissimulado porque todo mundo torce. Eu não sei o que aconteceu, não tenho um pai para essa criança, mas hoje todo mundo quer ser Paulo Santana, todo mundo quer ser Kenny Braga, todo mundo quer ser o cronista identificado. E eu não sei se é uma tendência que vai se consolidar, mas eu acho que é um grande erro isso. Eu aprendi numa escola em que respeitar o jornalismo, respeitar a técnica jornalística, respeitar o torcedor, era ser neutro, era ser independente, era ser isento. E eu não é que eu condeno, eu discordo de quem pensa assim, pensa diferente disso, e vou me manter em respeito ao público que sempre me ouviu, até o fim da minha carreira, nesta minha linha de isenção, de independência e neutralidade. Perfeito. Estamos aqui com José Aldo Pinheiro, narrador de futebol, argentino de nascença, narrador da Rádio Guaíba. E Zé Aldo, nos momentos de lazer, você consegue desgrudar do acompanhamento da bola ou ela é uma parceira de todas as horas? Eu já fui mais apegado, eu já fui mais ficar sempre grudado no rádio. Hoje não, hoje já sou avô, tenho um neto fabuloso, uma criança maravilhosa que ocupa meu tempo. Já me entrego mais a ficar conversando com a minha mulher e vendo um bom filme no streaming do que ficar só grudado acompanhando as narrações no rádio quando eu não estou trabalhando. Eu mudei. Eu já fui mais fanático. Hoje já estou pensando mais em aposentadoria, pensando mais em parar, ainda que a paixão pelo rádio me impeça de me imaginar fora dele. Eu já não sou mais aquele cara que fica grudado no rádio para ouvir tudo que é jogo de futebol. Às vezes está dando um jogo na televisão, eu digo, vou dar uma passeada, vou sair circular, vou no parque, vou sair para almoçar, vou conversar com meus filhos. Prefiro isso do que ficar fanaticamente grudado no rádio diante da televisão. Joia, em relação ao seu futuro profissional, o objetivo é seguir nas narrações ou há algo mais em vista? A minha ideia futura na profissão, eu penso em, aos 60 anos, parar com a narração e muito provavelmente vá morar na praia, vá morar numa cidade menor, vá me deslocar para uma vida mais tranquila. Mas sair do rádio talvez eu tenha mais dificuldade, porque a paixão é muito forte. Então, a minha ideia, a minha projeção é, eventualmente, ir morar no litoral e se puder, trabalhar em home, montar um estúdio em casa e fazer participação de programas de maneira remota, para me manter no rádio. Mas essa é uma coisa que tem que ser definida, porque não basta a minha vontade, depende também da vontade do empregador. E os meus colegas dizem, Aldo, tu tá louco, tu tá no auge, tem condições, tem fôlego, nunca teve doenças graves, nunca fumou, nunca bebeu, tem bom fôlego, a tua voz não envelheceu, ainda não é hora de largar. Eu até confesso que estou num dilema nesse momento, porque do ponto de vista familiar, em casa, a cobrança é para que eu, depois de 42 anos nisso, pense no largar o rádio e me entregar à vida familiar e seguir com a advocacia apenas. Então eu estou nesse dilema de tomar uma decisão. Mas a minha ideia é essa, se for possível, continuar advogando com mais intensidade, cuidando mais da minha empresa, mais do meu escritório, e ainda assim fazendo rádio de maneira virtual, remota, eu pretendo continuar os dois. Mas quem sabe a narração, mais uns 2 anos eu devo parar. Imagino que seja isso, se for a minha vontade prevalecer. Zé, nessa eu tô com os teus colegas, não tem que parar não, tu está no auge ainda. Mas também concordo que você tem que pensar no seu bem-estar, saber aí as suas questões familiares, pessoais, o que é mais importante. E se a advocacia é algo que também te cativa bastante, fazer essa substituição, na verdade não, porque você já é advogado, mas essa substituição de vida, indo morar no litoral e deixando aí as locuções, mas tomara que esses 2 anos demore bastante e que você possa estender um pouquinho mais isso aí. José Aldo Pinheiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, sucesso sempre, grande abraço e até uma próxima.
Não, ao contrário, eu que agradeço pelo convite, é um prazer conversar contigo. Um grande abraço, obrigado pelos ouvintes que estiveram nos acompanhando, que manifestaram interesse em conhecer as minhas ideias e nos acompanharam ao longo dessa parte do programa. Muito obrigado, sucesso sempre e sempre à disposição aqui na Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre. Um abraço. Muito bem, este foi José Aldo Pinheiro, narrador da Rádio Guaíba. Que grande bate-papo também foi este. O Zé Aldo é uma figuraça, gente muito do bem e um narrador extraordinário.